Galera, beleza? Aqui é o Dani. Hoje a gente vai resolver aquela terceira lista de exercícios sobre movimento circular uniforme, beleza? Antes da gente começar, eu quero pedir para que você, se você não seguiu ainda a gente nas redes sociais, para que você siga. Faça Educa lá no Instagram e no YouTube, aqui no YouTube, beleza? Vamos lá. A aceleração centrípeta interfere na velocidade tangencial e na angular. A gente sabe que nos dois casos a resposta é não interfere, porque ela faz um ângulo de 90 graus entre as duas velocidades, então ela não interfere em nenhuma das duas, ok? Você pode pensar assim também, olha para você ver. A aceleração, ela aumenta a velocidade, certo? Ela muda a velocidade, e nenhuma das duas velocidades muda por causa da aceleração centrípeta, então ela não interfere em nenhuma, beleza? Ela só interfere na direção da velocidade, mas no valor da velocidade ela não muda, entendeu? Escreva a diferença da velocidade angular e da velocidade tangencial. A velocidade angular a gente sabe que a gente tem ela como uma quantidade de ângulo que você andou pela uma quantidade de tempo, certo? Então é ângulo por tempo. E a velocidade tangencial é metros por tempo, certo? A diferença das duas é a medida, a forma de medir as duas, beleza? Vamos lá. Sobre o movimento circular uniforme, verifique quais das afirmações estão corretas. Período é o intervalo de tempo que um móvel gasta para efetuar uma volta completa. Certinho, a gente conversou sobre isso e o período é exatamente isso, né? 2. A frequência de rotação é dada pelo número de voltas que um móvel efetua por unidade de tempo. Também está certinho, né? Quando a gente fala, por exemplo, a frequência desse móvel é 60 Hz, 60 RPM, rotações por minuto. Então é o número de rotações por minuto, ou o número de rotações por segundo. O número de rotações por unidade de tempo, certo? A distância que um móvel em movimento circular uniforme percorre ao efetuar uma volta completa é diretamente proporcional à raio de sua trajetória. Tá certinho, né? A distância que ele vai percorrer vai ser maior quando o círculo for maior. Quanto maior for o círculo, maior a distância que vai percorrer numa volta, certo? E quanto maior o círculo, maior o raio. Então, tá certinho. Quando um móvel efetua um movimento circular uniforme, sobre ele atua uma força centrípeta que é responsável pela mudança da direção de velocidade do móvel. Também está certinho, essa força ela muda só a direção da velocidade. A velocidade continua a mesma, mas ela muda a direção. Por isso que o móvel consegue ter uma trajetória circular, né? O módulo da aceleração centrípeta é diretamente proporcional à raio de sua trajetória, isso aí está errado. O módulo da aceleração centrípeta, a gente sabe que é V2 sobre R, então está errado, né? Porque é inversamente proporcional. Beleza? Próximo. A invenção e o acoplamento entre engrenagens revolucionaram a ciência na época e propiciaram a invenção de várias tecnologias, como os relógios. Ao construir um pequeno cronômetro, um relógio aéreo usa o sistema de engrenagens mostrado. De acordo com a figura, um motor é ligado ao eixo e movimenta as engrenagens fazendo o ponteiro girar. A frequência do motor é de 18 rotações por minuto, 18 RPM. E o número de dentes das engrenagens está apresentado no quadro. Beleza. Essa situação aqui eu cheguei a comentar com vocês no final da aula de MRU, certo? Se você não viu, talvez você queira ver também, você pode procurar lá que vai ter essa aula de movimento circular uniforme. No final eu vou estar explicando o que eu vou explicar agora também. Essas engrenagens aí, cada uma tem uma influência sobre a outra, certo? Como assim? Vamos pegar, por exemplo, a engrenagem A e o eixo do motor. Se vocês perceberem, a engrenagem A e o eixo do motor, eles estão ligados no meio deles, eles estão ligados, certo? Então, tipo assim, o tanto que um girar, quando um completar uma volta completa, o outro também vai ter completado uma volta completa, certo? Mesmo eles sendo de tamanho diferente, porque eles estão ligados no meio, eles estão juntos. Então, a quantidade de ângulo que um percorrer, o outro também vai percorrer. Então, a velocidade angular dos dois vai ser a mesma. Porém, como um é maior que o outro, eles percorrem o mesmo ângulo no mesmo tempo, a velocidade tangencial deles não vai ser a mesma, beleza? Porque a gente precisa que um seja igual e o outro não seja igual.
para a gente satisfazer aquela relaçãozinha que a gente já aprendeu, que a velocidade tangencial é igual à velocidade angular vezes o raio, beleza? E quando a gente tem a velocidade angular igual, a gente tem uma frequência também igual, certo? Então a frequência da engrenagem A vai ser a mesma frequência do eixo do motor, beleza? Isso aqui eu vou explicar de novo no próximo slide, que é onde estão as contas, mas vamos perceber só o que está acontecendo em cada engrenagem aqui. Da engrenagem A para a engrenagem B, a gente vê que eles estão ligados pela pontinha e não pelo meio mais. Quando eles estão ligados pela ponta, tipo assim, quando os dentes estão intercalados um com o outro, sabe? A velocidade tangencial passa a ser a mesma. E se a velocidade tangencial passa a ser a mesma, a velocidade angular passa a ser diferente, certo? E a frequência passa a ser diferente. Tudo bem? Se a frequência passa a ser diferente, a gente vai ter que fazer uma continha, certo? Mas essa continha eu vou falar dela no próximo slide. Vamos para a próxima. Engrenagem B com a engrenagem C. A engrenagem B com a engrenagem C, ela está ligada pelo meio, pelo centro. Então vai ser o mesmo caso do engrenagem A com o motor, em que a frequência da engrenagem B vai ser a mesma frequência da engrenagem C, ok? Aí passando da engrenagem C para a engrenagem D, a gente tem o mesmo caso da engrenagem B com da engrenagem A. A frequência dos dois vai ser diferente, a gente vai precisar fazer uma continha. E da engrenagem D para o ponteiro, eles estão ligados pelo meio, então a velocidade angular vai ser a mesma. Sendo assim, a frequência também vai ser a mesma. Beleza? Ficou claro? Então a gente vai ter que fazer basicamente duas continhas, que é da engrenagem A para a engrenagem B e da engrenagem C para a engrenagem D, certo? Vamos ver como é que vai fazer, como é que vai ser escrito isso. Então, quando esse Wzinho a gente sabe que é o ômega, que é a velocidade angular. Quando elas forem a mesma, a frequência vai ser a mesma. Quando elas não forem a mesma e a velocidade tangencial for a mesma, a frequência não vai ser a mesma, mas a gente pode escrever isso de uma forma. Mas como que a gente pode escrever? A gente sabe que a velocidade tangencial ela é escrita como 2πr, certo? Sendo 2πr o tamanho da engrenagem. Eu sei que o tamanho da engrenagem é proporcional ao tamanho a quantidade de dentes da engrenagem, certo? Quanto maior a engrenagem, mais dentes ela tem. Faz sentido, não faz? A gente pode resumir tudo e falar que a gente pode substituir esse 2πr pelo número de engrenagens. Por que a gente pode fazer isso? Porque um é proporcional ao outro, certo? A proporção vai continuar a mesma. E se a proporção vai continuar a mesma, a gente pode fazer isso, certo? Então a gente vai pegar essa segunda equação, eu coloquei a primeira que vocês conhecem mais, que é a 2πr sobre t, e a gente pode escrever ela como 2πrf. Então se a gente trocar esse 2πr pelo número de engrenagens, a gente pode fazer uma igualdade, sendo que a velocidade tangencial é a mesma. A gente pode pegar a velocidade tangencial do primeiro vai ser sempre a velocidade tangencial do segundo. Então o número de engrenagens vezes a frequência de um vai ser igual ao número de engrenagens vezes a frequência do outro, ok? Então, aqui embaixo a gente tem escrito tudo que a gente precisa fazer, ó. Do motor para... A frequência do motor para o A, a gente vai ter que a frequência do motor é igual à frequência A, que vai ser 18 Hz, ok? Então, vamos lá. Do A para o B, a gente vai ter que o número de dentes do A vezes a frequência do A vai ser igual ao número de dentes do B vezes a frequência do B, certo? Então, a gente vai ter 24 vezes 18 é igual a 72 dividido pela frequência do B. A gente vai achar que a frequência do B é igual a 72 Hz. Ó, vai ser 6 Hz. Certo? Da B para C é o que eu já falei com vocês, que vai continuar a mesma frequência, então 6 Hz. Da C para D, a gente vai ter que fazer a mesma continha de novo. Vai ser 36 vezes 6 igual a 108 vezes a frequência do D, sendo esse 36 e esse 108 o número de dentes de cada um e 6 a frequência do C, certo? A gente vai achar que a frequência do D é 2 Hz, certo? E como a frequência do ponteiro é a mesma frequência do D, a gente acha que a frequência do ponteiro, que é o que a gente queria achar, é 2 Hz. Beleza? É só a gente fazer essas ligações que eu já tinha conversado com vocês, certo? Vamos lá. Um carrossel gira uniformemente, efetuando uma rotação completa a cada 4 segundos.
Cada cavalo executa um movimento circular com frequência em RPS de quanto? Se ele efetua uma rotação completa a 4 segundos, eu tenho que o período dele é 4 segundos, certo? E a gente sabe que a frequência é 1 sobre período, então vai ser 1 sobre 4, é igual a 0,25 Hz, certo? Essa questão foi só para vocês usarem a relação da frequência sendo 1 sobre período, para a gente gravar bem ela. Vamos lá. Questão 6. As rodas de uma bicicleta possuem raio igual a 0,5 metros e giram com velocidade angular igual a 5 radianos por segundo. Qual a distância percorrida em metros por essa bicicleta no intervalo de tempo de 10 segundos? Vamos lá. A gente tem que a velocidade tangencial dela é igual à velocidade angular vezes o raio, certo? A gente tem que a velocidade angular é 5 radianos por segundo, então a gente só coloca ela ali. E a gente tem que o raio da bicicleta é 5 metros, 0,5 metros. Fazendo 5 vezes 0,5, a gente acha 2,5 metros por segundo, certo? Que é a velocidade tangencial. A gente sabe que o tanto que uma bicicleta anda é o tanto que ela está rodando, certo? É o mesmo valor. Então, a velocidade tangencial vai ser como se fosse essa velocidade que ela está andando para frente, ok? Então, a distância é igual à velocidade vezes o tempo. Então, a gente tem 2,5 vezes 10, que é igual a 25 metros, ok? Questão 7. Numa pista circular horizontal de raio igual a 2 metros, um automóvel se movimenta com velocidade escalar constante, cujo módulo é igual a 72 km por hora. Determine o módulo da aceleração centrípeta do automóvel em metros por segundo. Certo? Vamos lá. Primeiro, a gente tem que passar as unidades para metro por segundo, certo? Porque a gente quer saber a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Então, a gente tem que passar a distância para metro, no caso, 2 km, a gente tem 2.000 metros, e a gente tem que passar a velocidade de 72 km por hora, dividido por 3,6, para 20 metros por segundo. Ok? E a gente tem essa relaçãozinha, que a gente já tinha conversado também. A aceleração centrípeta é igual a velocidade tangencial ao quadrado dividido pelo raio. Então, a gente tem 20 ao quadrado, que é 400, dividido por 2.000. E essa continha dá 0,2 metros por segundo quadrado. Isso é só aplicação de fórmula, só para vocês lembrarem como usa e para que você usa cada uma delas. Beleza? Vamos lá, questão 8. Um ponto em movimento circular uniforme descreve 15 voltas por segundo em uma circunferência de 8 centímetros de raio. A sua velocidade angular, o seu período e sua velocidade linear são. A frequência, se ela é 15 Hz, a gente tem que o período vai ser 1 sobre 15, certo? Isso aí é a coisa que a gente já está fazendo sempre, quase todas as questões. Mudar de frequência para período, de período para frequência. Bem tranquilo, né? Vamos lá. A velocidade angular. A velocidade angular a gente tem que ela é dada por 2π sobre período, certo? Então, 2π sobre 1 sobre 15, a gente pega a primeira fração e multiplica pela segunda invertida, e a gente tem que é 30π radianos por segundo. Eu deixei o 30π porque na equação, lá na pergunta, a gente tinha essa opção em radianos por segundo, ou π radianos por segundo. Então, por isso que eu deixei assim, certo? E a velocidade tangencial é aquela fórmulazinha apareceu de novo, que é a velocidade angular vezes o raio, certo? A gente tem que a velocidade angular é 30π e o raio é 8 centímetros, certo? E ali na questão já estava pedindo a resposta em centímetros por segundo, então eu não precisei passar para metros, certo? Então fica 240 centímetros por segundo, beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido a matéria direitinho. Qualquer dúvida, é só me falar. Um abraço e tchauzinho.